palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade a cidade sanguinária? Mostre-lhes todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor, Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesmos para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos. Por isso fiz de vocês objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio despreza o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos contra os órfãos e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada, nos montes comem perversidades. Em seu meio homens têm relações com mulheres do seu próprio pai e abusam das mulheres no período menstrual. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com úsura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor seu Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra, com furor contra a exploração que você praticou por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos? No dia em que vier tratar com você, eu, o Senhor, falei e eu cumprirei. Eu a dispensarei entre as nações. Eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanado em si mesmo à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. É uma brabeza, né? Meu Deus do céu, né? Gente. É uma brabeza, não é? Você não acha? Gente, eu acho uma brabeza. Senhor Jesus. É uma loucura. O profeta aqui, Ezequiel, ele estava... A nação de Israel, Deus criou a humanidade para ser expressão do seu amor. E o amor só pode ser expressado a partir das relações. E a sua criação perverteu todas as dimensões do propósito pelo qual foi criado. Perverteu o sentido, porque ao invés de ser o outro, se tornou o próprio umbigo. Perverteu o propósito, porque em vez de ser o amor, se tornou o medo e a adoração a si mesmo. E isso se desdobrou numa humanidade que de geração em geração começou a adorar cada vez mais a si, e por não ter saciez, porque o umbigo, como o próprio Deus, nunca vai oferecer saciedade de verdade, começaram a inventar as coisas mais estapafúrdias do que poderia se imaginar que pudesse se colocar como Deus, na expectativa de que isso poderia, então, satisfazer o vazio no qual eles carregavam. Israel se tornou a expressão
do desvio completo do ser humano, do verdadeiro sentido e propósito pelo qual foi criado. E Deus, por ser bom, por ser um Deus de amor, por ser um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus justo, permitiu que eles fossem sujeitos às suas próprias vontades. Isso levou eles a perderem tudo que Deus havia prometido para eles, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da desobediência deliberada deles. Se tornaram a pior aberração que poderiam ser, mesmo com todos os avisos, todas as placas, todos os profetas, todos os homens sendo levantados de geração em geração para dizer, voltem-se para Deus, mesmo caminhando por 40 anos diante da presença manifesta de Deus, coisa que a gente às vezes não tem nem noção do que é que eles tocavam e viviam, ainda assim reclamaram e o rejeitaram. E eles foram sentenciados a permanecer no lugar que eles de fato desejaram. Foram sentenciados a continuar adorando o Deus que eles fizeram como salvador para eles, o ventre deles. Isso levou eles à decadência, levou eles às nações terem autoridade sobre eles, levou eles a serem subjugados, a escravizados, serem corrompidos, serem pervertidos, serem estuprados. Levou eles a serem vendidos à honra. Perderam tudo. Perderam a honra, perderam o nome, perderam o dinheiro, perderam a esperança. Perderam tudo. Perderam a presença de Deus. Perderam a cidade, perderam a autoridade. Vem a Babilônia, Nabucodonosor, toma, destrói o templo, destrói tudo, e eles vão para um tempo de exílio separados completamente de todas as promessas. O rei Ciro toma a Babilônia, e eles se tornam escravos de mais nações. Às vezes a gente não conecta muito isso com as nossas realidades, mas se você fosse bem honesto, talvez a gente não tenha noção do nível da escravidão que às vezes a gente sofre e que a gente se sujeita, só tem outros nomes. Ou a distância da perversidade, cara, das abominações que nós mesmos passamos a nos render e a aceitar e tomar como normal. A verdade é que Deus levanta o profeta Ezequiel para falar o coração do povo, uma só mensagem no qual ele está proclamando desde o início. Uma só mensagem desde o início, dizendo isso. A palavra do Senhor, então, veio a mim, dizendo, filho do homem, diga a essa terra, você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoraram as pessoas, se apossaram dos tesouros e as coisas preciosas, multiplicaram as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Talvez a gente pense sacerdote, pastor, mas se a gente compreender no final das contas que todos nós temos um chamado sacerdotal, a coisa fica grave. Não respeito os meus sábados e assim sou profanado no meio deles, os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebentam a presa para derramar sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Às vezes a gente pensa assim, cara, mas isso não conecta com a minha vida. Mas é só a gente ver a quantidade de casas deslaceradas
por devoradores que prometem fins, mundos e fins, por uma noite de sexo e no final das contas, mais viúvas são feitas. É isso que está dizendo. Mais órfãos são formados. Sonegam, inventam, quebram princípios, correm atrás daquilo que o próprio Deus criou para servi-los, mas fizeram do que Deus criou para servi-los como o próprio Deus deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas, profetizando mentiras. Cara, que sinistro isso, irmão. Eu não sei o que você pensa quando você vai ouvindo isso, cara, mas isso aqui é de desesperar o coração. Dizem assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Barbaridade, cara. O povo da terra pratica extorsão, andam roubando, fazendo violência aos pobres e necessitados e justamente oprimem os estrangeiros. E aí então Deus diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Sabe, lá no texto de Neemias, o texto diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio. Ele está falando daquele tempo. E a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando vi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei. Por alguns dias fiquei jejuando, orando diante dos Deus dos céus. Sabe, irmãos, presta atenção, eu quero dizer algumas coisas nessa noite. Deus está à procura de um homem. Deus não está à procura de uma multidão. Deus não está à procura de milhares. Deus não está à procura de centenas de milhares. Deus está à procura somente de uma pessoa que diga para ele: sim, Senhor, eis-me aqui. Olha o que o texto está dizendo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, por alguns dias fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus, e disse: eu queria fazer uma pergunta para você. Onde tem estado o seu coração? Onde é que está o seu coração? Onde é que nos últimos tempos, onde é que nos seus dias tem estado o seu coração? Onde é que tem estado os seus olhos? Onde é que tem estado os alvos da sua vida? Onde tem estado o seu coração diante das atrocidades que nós temos visto ao nosso redor? Você tem estado insensível às calamidades dessa cidade? Será que mais uma mãe solteira? Será que mais um filho órfão? Será que mais uma mulher que se deita com 2, 3, 4 na mesma noite, na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano? Será que um homem que não tem palavra? Será que um irmão que devora sua irmã? Será que um profeta que não diz nada com nada? Será que uma igreja que não honra com a sua palavra? Será que pessoas que simplesmente se vendem por aquilo que é inferior e passageiro
não comove você? Será que isso não tira o seu sono? Será que isso não te deixa angustiado? Será que isso não coloca lágrimas nos seus olhos? Será que isso não te dá desespero? Será que você se tornou insensível? Será que você se tornou uma rã sendo cozida numa panela aos poucos? A Bíblia diz: passei os olhos por toda a terra em procura de um homem que pudesse reconstruir as muralhas e se colocar na brecha. Será que a pobreza, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando pobreza de alma, pobreza de vida, pobreza de caráter, pobreza de propósito, pobreza de referência, pobreza de visão. Será que isso não tira mais você da condição de normalidade de vida? Da falta de perdão, da inversão óbvia de valores e princípios, relações meramente comerciais, frieza explícita a respeito de amor a Cristo, substituição óbvia da vocação para sermos suporte pela corrupção da tolerância. A gente foi chamado para ser parte firme das relações e nós substituímos a vocação de sermos suporte de uns aos outros para sermos tolerantes uns com os outros. A gente aumentou a régua, a gente aumentou o grau de aceitação. Ah, mas tudo bem, ele é só uma prostituta mesmo, ele é só um corrupto mesmo, ele é só alguém tentando ganhar vida, roubando os outros, enganando os outros, vendendo uma falsa fé, ou iludibriando com palavras uma viúva para que talvez ela acredite que por uma noite vai ser feliz, mas que isso vale a pena. A gente tolera isso. E ainda diz que o nome disso é graça. Passou-se os olhos de Deus por essa terra procurando por um homem. Deus não está procurando por 10. Deus não está procurando por 100. Ele não está procurando por 1000. Ele está procurando por um homem e por uma mulher, por uma pessoa que, diante das atrocidades dessa terra, diga para ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não esqueça que esse povo aqui é teu povo, Senhor. Traga memória, não permita que esse povo seja entregue aos seus próprios desejos, ao seu umbigo, aos seus próprios quereres, à sua perversão. Não permita, Senhor. Quando eu vi essas palavras, me sentei, chorei, lamentei, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os seus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes. Sabe, irmãos, de verdade, eu quero colocar aqui uma indignação santa dentro de você. Eu quero instalar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, um desespero. Quero colocar dentro de você aqui indignação, angústia. Presta atenção, nós clamamos segundo aquilo que para nós é importante.
A gente vai diante da presença de Deus e clama ali na presença de Deus, diante daquilo que para nós de fato importa, do que para nós de fato é essencial para que a vida aconteça. O que tem indignado você? O que tem feito você falar com Jesus? O que tem feito você clamar por Ele? Pelo que você tem orado e falado assim: Jesus, intervém nisso aqui, Jesus, faz isso aqui. O que é que está fazendo você se indignar? Onde está a sua indignação em meio ao estado natural das pessoas ao seu redor? Em meio daquilo que está na sua própria vida e não condiz diante da presença de Deus, da verdade, do que Ele tem. A boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. A gente intercede, a gente tem força para clamar somente daquilo que o coração está cheio. Esse povo aqui não tinha problema de não clamar a Deus, ele clamava a Deus e clamava a qualquer Deus para que pudesse responder o problema que o coração dele estava cheio, o coração dele estava cheio de idolatria, de amargura, de engano, de mentira. Era disso que estava cheio o coração deles, de perversidade. A Bíblia diz: cri, por isso falei. Em Isaías 61, diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para curar os de coração quebrantado, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Estes que o Espírito do Senhor Deus, estes que foram restaurados, serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estes reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruirão a geração destruídas de geração em geração, eles serão chamados carvalho de justiça. A nossa boca fala, os nossos olhos perseguem, o nosso coração, o nosso ser anseia daquilo que o nosso coração foi cheio, e qualquer um que foi cheio do Espírito Santo não consegue ficar indiferente diante da situação, das realidades que nós vivemos nessa cidade. Se você talvez se tornou anestesiado com isso, do que você está enchendo o seu peito, do que você está enchendo a sua vida, do que você está alimentando o seu coração. A Mônica, minha tia, mostrou para mim ali: substitua. Você sabe qual é a primeira coisa que está escrito a substituir da lista? Netflix por sono. Rede social pela palavra. Não é ser... como é que é o nome? Carola, gente. É ser coerente. É ser temente. É ser honesto, ser responsável. É abrir mão de viver uma vida vazia que corre somente atrás do próprio abismo, dentro do próprio umbigo. É abrir mão de gastar a vida sem sentido, como se a vida se resumisse a só 40, 50, 60, 70, 80 anos. E a vida é eterna, mas nós seremos sentenciados a viver eternamente com o Deus que nós adoramos no presente. Se você adora o seu ventre, é com ele que você vai passar para sempre, vai descobrir que o para sempre depois da morte vai doer terrivelmente. É um Deus que não te sacia nada. E eu não gosto de dar uma de profeta do Apocalipse. Mas como é que a gente pode dizer, cara, que quer passar a eternidade com Jesus se a gente não tem nenhum tipo de zelo e desejo de passar o presente com ele? Alguns minutos, diz que não tem tempo, caraca, maluco.
E eu não estou dizendo da pessoa, cara, que sofre lutas. Eu estou dizendo da pessoa que deliberadamente é sem vergonha. Que se tornou hipócrita consigo mesmo e decidiu gastar a vida correndo atrás do que é imperfeito, do que é vazio, do que é perverso. É óbvio, tá na cara, todo mundo vê. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, não consegue viver uma vida nem passiva, nem ativa. Vive uma vida proativa. É uma vida de constante angústia, é uma vida de constante inquietação, é uma vida de indignação, porque, sendo muito honesto, como pode não ficar indignado diante de uma mulher, diante de um homem, diante de uma criança que clama por pai que não tem, tendo progenitor? Como pode não ficar indignado diante de ver tantos irmãos, homens e mulheres, com 30, 40 anos, parecendo crianças, que se comportam como adolescentes? Quem tem o Espírito do Senhor é proativo, prega, cura, proclama, liberta, evoca, convoca, consola, transforma. É ferramenta de transformação para, em vez de cinzas, dar coroa. Em vez de pranto, dar alegria. Em vez de angústia, oferecer louvor. Deus está atrás de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Deus não precisa de mais de um. Deus precisa que um homem e uma mulher acorde e decida gastar a vida com temor, responsabilidade, reverência, retidão. Fica comigo. O Senhor está atrás de um só. A esse será chamado carvalho de justiça. Estes reconstruirão, restaurarão, renovarão. Eu não sei se você percebeu a presença palpável nessa noite aqui do Senhor Jesus. Presta atenção, Jesus não é prostituta. Ele não oferece os lugares íntimos para quem não o louvam e não o adoram, não o honram. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Alguns estão desfrutando de rebarba da intimidade que outros estão cultivando. O Senhor está nos chamando, gente. O Senhor está dizendo para você, acorda, cara. Desperta, cara, você que dorme e não gasta a vida, cara, adorando outros deuses, porque eles não vão resolver sua vida. Desperta, vem cá. Eu te plantei nessa cidade perversa, tá ligado? E você não se angustia diante da pessoa que senta do seu lado na igreja. Caraca, maluco! Você consegue deitar no travesseiro e só falar de você.
O Senhor está nos chamando, Ele está chamando uma só pessoa. Deus está atrás de uma pessoa que reconstrua e que se coloque na brecha, que se reconstrua e que se coloque na brecha. Deus está atrás de uma pessoa. Não sei se você está entendendo o que o cara que lhe disse, Neemias disse, porque eu sou pecador. Deus está atrás de uma pessoa, não é de um acusador, não é de um cara que vai sentar com você e vai falar, você é uma lasqueira mesmo, você está lascado, que se dane, vai arder no mar do inferno. Não é isso não. Deus está atrás de alguém que reconstrua e se coloque na brecha. E diga assim, tua vida está lascada? Amém. Tem um caminho para reconstruir. Você quer? Vamos reconstruir. Vou me colocar na brecha. Essa é a sua tentação? Então tá bom. Toda vez que você estiver sofrendo isso, você vai me ligar. A partir de agora, você não vai mais sofrer dessa tentação sozinho. Deus está atrás de um homem ou uma mulher, cara, que decida tomar vergonha na cara e se tornar a resposta para o clamor que essa terra está gemendo pela manifestação dos filhos maduros. Cadê os filhos maduros, gente? Onde estão nessa cidade? Eu não creio que eu vou sair dessa cidade batendo os pós do pé, dizendo, não encontrei nenhum homem e mulher de paz. Eu não creio, cara. Eu clamo dia e noite e digo, Senhor, eu não creio, Jesus, que não vai haver um homem, uma mulher de paz, que a paz possa ser recebida, dizendo, a paz seja convosco, e a paz vai reinar sobre essa pessoa, e ela será enviada para que a paz seja oferecida a partir da vida dela. Eu não creio, cara. Não é possível. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos, Senhor, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos seus servos que se agradam de temer o seu nome. Fazem com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Deus, gente, presta atenção. Deus está à procura de quem irá se colocar na brecha, cara. Deus está à procura de quem vai se... É que a minha letra é ruim, tá, gente? Deus está à procura de quem irá se colocar na brecha, quem, carregado da memória celestial, irá olhar para esta terra com indignação, angústia e responsabilidade. Eu queria que você pudesse repetir comigo. Indignação, angústia e responsabilidade. Essa terra não está precisando de mais um acusador. E não ser acusador não é não reconhecer, não é tolerar. É ser suporte. Acusação é aquilo que você faz, por exemplo, com o filho dos outros. Você diz assim, é mal educado. Agora, responsabilidade é que você faz com aquilo que são seus filhos, que você fala assim, ó, ei, vem cá, assim não fala comigo. E não vai ser assim que vai acontecer aqui. Isso é responsabilidade. Enxergar o pecado, enxergar o erro, se indignar e assumir e fazer o que tem que ser feito para ser corrigido, para ser restaurado. Eu creio mesmo, gente. Eu creio mesmo. E eu vou ser bem honesto. Eu estava
dizendo pro Senhor assim, eu falei assim, Senhor, eu não creio. Tem dias, cara, que eu faço, tem dias que eu fico desesperado, sendo bem honesto. Há calamidades, há atrocidades que eu ouço de pessoas que dizem amar Jesus, que eu fico desesperado, que eu penso assim, eu falo assim, não é possível, é palhaçada, deve estar brincando com a minha cara, achou que eu sou piada, não é possível, tá entendendo? Porque se eu que vê tem coragem de falar atrocidades e aberrações como se fossem as coisas mais óbvias e mais simples do mundo, quanto não vai ter coragem de fazer ao Deus que não vê? Tem momentos que eu penso, eu falo assim, caraca, será que eu vou ser sentenciado a bater o pó das minhas sandálias e prosseguir para um novo lugar pensando assim, Senhor, dá um homem e uma mulher de paz que vai dizer sim para você sem negociar nada. Tem dias, cara, que eu sou quase tomado por incredulidade, cara. E eu tô com uma angústia no peito, desde o dia 20 e poucos, assim, ó, gerando ali dentro de mim, falando assim com o Senhor, Senhor, que angústia é essa, cara? Da onde é essa angústia toda? Que angústia é essa? Que angústia é essa, Senhor? Quase como se eu estivesse num funeral, eu tô assim, Senhor, que angústia é essa? Da onde é essa angústia? Que dores são essas, Senhor? Que tristezas são essas, Senhor? Que desespero é esse, Jesus? Você falando isso, engraçado, porque eu tô com essa mesma sensação. Sabe um grito de desespero, uma sensação de ter no funeral e eu tava brigando com os cristãos. Eu gritando, Deus, tem que misericórdia, isso não é normal. Eu escuto umas coisas Deus assim que, de verdade, a gente não reclama muito. E hoje pela manhã, eu tava clamando, assim, orando, e o Senhor me deu essa palavra aqui. E o Senhor me disse, estou em busca de uma pessoa. Não precisa de 100. Precisa de uma só. Uma só pessoa. Que abra mão da sua justiça própria, da sua capacidade de fazer, da sua própria forma, que ao olhar para a calamidade dessa terra perversa, pervertida, e ao invés de condená-la, reconstrua. E assuma a responsabilidade se colocando na brecha. Jesus se colocou na brecha por nós. Para que, tendo operado a morte nele, pudesse haver vida. E Paulo disse, de maneira com que a morte opere em mim e haja vida em vocês. Considero a dor que passo agora pequena diante daquilo que está prometido. E por vocês tenho sofrido, de maneira com que a morte que opera em mim possa operar a vida em vocês. Jesus está atrás de quem diz assim, eis-me aqui para que a sua morte opere em mim, de maneira que as pessoas ao meu redor possam ter vida. Quem é você? Quem é você? Quem que é você? Quem é você, cara? Eu quero compartilhar aqui, que o Senhor me dê de forma pontual, 10 conselhos que eu vejo nesse texto aqui. Porque o texto segue dizendo assim. Neemias era copeiro do rei. Neemias era um homem que tentou ser fiel. Era um homem que estava diante de uma nação que havia se pervertido. E ele era copeiro do rei pagão, Artaxerxes. Agora deu tilt. Artaxerxes é pagão, é? Se eu falei besteira, tudo bem, mas era. É pagão, sim. Glória a Deus. Neemias era copeiro desse cara, Artaxerxes.
Fica comigo aqui, gente. Não se perde não, por favor. Ele era copeiro desse cara. E ele, diante dessa posição, ocupado como copeiro, recebe essa mensagem dos irmãos que chegam para falar para ele das atrocidades que estão acontecendo. E aí o texto diz assim, Neemias 2: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. O rei me disse: o que você pede agora então? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me mande madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade, para a casa que deverei me alojar. Vocês estão comigo? E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E aí o texto vai contar a história toda sobre a reconstrução da muralha do templo, dos portões do templo, da muralha da cidade, da casa que ele fez para morar naquela cidade. Sabe, nesse texto eu queria compartilhar aqui 10 princípios, e se você quiser pegar o seu celular e não entrar no WhatsApp, por favor, a não ser que seja urgente, eu queria que você pudesse escrever. Talvez alguém pode escrever depois te mandar. Eu queria dizer para você aqui, está escrito em Jeremias 2:1. Ele diz: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Sabe, eu queria dizer uma coisa para você assim, diante dessa calamidade, diante da angústia, diante da vida normal, dos lugares que o próprio Deus te planta para viver, desenvolver a sua vida. Eu queria dizer para você: continue fazendo com excelência o que você se propôs a fazer nessa terra. Mesmo que sinta angústia, mesmo que sinta desespero, mesmo que você olhe para tudo, sinta tristeza e ache que tudo vai se destruir e se sinta indignado diante das realidades que você vê. Continue fazendo com excelência o que você se propôs a fazer nessa terra. Às vezes a gente vai deixando de fazer com excelência. Às vezes a gente vai perdendo ânimo, às vezes a gente vai sendo meio desleixado, você vai falando: todo mundo faz assim mesmo, mas está tudo corrompido mesmo, mas está tudo escangalhado mesmo. Eu quero dizer, se o Senhor te colocou onde Ele te colocou, continue fazendo com excelência, mesmo diante da angústia, mesmo diante da inquietação, mesmo diante do desespero. O versículo 2 diz assim: ora, nunca antes estive estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Eu queria dizer para você, diante das angústias do que você vê, remova da sua face a máscara perante o que está fora do lugar. Para de fazer porque fez. Para de fazer cara de paisagem.
Para de enganar. Não é para ficar como filho mimado, com cara de bunda no canto, como quem tá tipo, me amargurou. Não, é como quem tem uma cara clara de tristeza e angústia. E não é angústia por causa das suas frustrações, é angústia por causa da inquietação a respeito das calamidades, das atrocidades ao seu redor, gente. O versículo 3 diz: então fiquei com muito medo e lhe respondi que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. Presta atenção, cara. Esse cara estava em angústia, esse cara estava desesperado, esse cara estava diante do rei. De um rei pagão. Mesmo que você esteja angustiado, indignado, injustiçado, não abra mão dos seus princípios reais. Tem gente que abre mão. Vai abrindo mão dos princípios, dos valores, dos passos. Abra mão. Abre mão do linguajar, começa a perder as estribeiras. Não abra mão dos princípios reais que Deus deu a você. Eu queria dizer uma coisa para você: não existem tarefas grandes o suficiente para quem se considera pequeno. Sabe o que quer dizer isso? Tem gente que parece que só a torre construída até o céu pode saciar a inferioridade, o senso de inferioridade que essa pessoa carrega, a baixa autoestima que essa pessoa carrega. Tudo tem que estar sempre almejando o topo, o crescer, o se tornar maior. Mas quem, ao olhar no espelho, se vê pequeno, não existe posição grande o suficiente para fazer esse cara se sentir grande. Ele vai sempre se sentir pequeno. Assim como não há tarefas pequenas para quem é grande de verdade. Não há tarefa vergonhosa para quem é grande de verdade, para quem carrega o reino dentro do seu coração. Não existe tarefa pequena, desde diarista, desde presidente da empresa, desde secretária, desde babá, desde advogado, desde dentista. Não existe tarefa pequena para quem, de fato, tem o Rei dos Reis dentro do seu próprio coração. Só precisa de grandes posições para provar quem é aquele que tem dúvida de fato quem é. Quando a gente age, gente, mesmo com angústia, mesmo frustrado, mesmo indignado, mesmo injustiçado, diante daqueles que nós estamos ao nosso redor, a partir dos princípios reais, quando a gente não quebra princípios, valores, isso nos dá autoridade. Autoridade de verdade. Tem gente que tem muito poder, mas não tem autoridade nenhuma. E aí precisa fazer tudo à força. Quando a gente quebra princípios, a gente perde a autoridade. A autoridade abre portas, inclina os corações, gente. Inclina coração até de gente que é pagã. Neemias tinha autoridade diante do rei, porque, olha, eu nunca fui diante do rei com o coração, com a cara batida. Sabe o que significa isso? Que Neemias não era um birrento. Neemias não era um reclamador. Neemias não era um declarador de palavrões para tudo quanto é lado, de maneira com que o rei, ao olhar para a cara de Neemias, falava assim: ele só está mais um dia mal dele. Ele só é mal educado mesmo. A língua dele só fala besteira mesmo. No dia que Neemias entristeceu o rosto, o rei falou: cara, tem algo estranho nele. E aí Neemias falou: é do coração. O que está vendo com você, Neemias?
Neemias tinha autoridade, sabe por quê? Porque Neemias não vivia reclamando, não vivia murmurando, não vivia xingando, não vivia quebrando princípios. Na verdade, Neemias era excelente servindo, mesmo indignado, mesmo destruído. Ele fazia o que tinha que ser feito. A gente está perdendo autoridade, porque a gente vive reclamando, vive falando um monte de coisa, vive perdendo as estribeiras. As pessoas ouvem a nossa perda de estribeiras, ouve a incoerência das nossas vidas, e aí quando olha para nós, fala assim, é só mais um do mundo, só mais um normal, ou mais um crente do pau oco. Deus está chamando você a restaurar a sua autoridade, cara. Ele precisa que você restaure a sua autoridade, para que na sua autoridade você possa se colocar na brecha com autorização para isso. Para você não ser aqueles que precisam que o outro se coloque na brecha. Existem aqueles que lidam e existem aqueles que estão sempre sendo lidados. É uma coisa que eu olho no espelho e falo assim, quem que você quer ser? Alguém que todo mundo tem que sempre lidar ou você ser a pessoa que lida com os outros? Precisamos restaurar a nossa condição de autoridade. Aquilo que nós fazemos parceria tira a nossa autoridade. Às vezes a gente está fazendo parceria com coisas tão pequenas, cara. A gente está sentando em rodas de escarnecedores, de piadas e coisas que não convém, que não leva a lugar nenhum. A gente está aceitando, tolerando a perversão dos outros. E a tolerância nossa da perversão dos outros tira do mundo, ao olhar para nós, a autoridade. Diz, ele aceita isso, vai aceitar também aquilo tudo. Tem gente que ao olhar para mim, me vê muito bonzinho, né, perdoando muitas vezes. Eu vou perdoar quantas vezes for. Mas isso aqui não é casa da mãe Joana. Eu não sou a vovó. Eu amo Jesus. E a única coisa que eu tenho para oferecer é Cristo. Se não for Cristo que alguém esteja procurando, não vai ser frustrado nessa casa. Porque não tem família sem Cristo, não tem intimidade sem Cristo, não tem cura sem Cristo, não tem liberdade sem Cristo, não tem restauração sem Cristo. Se o que você deseja não é Cristo de nós, Cristo de mim, Cristo de tudo que nós estamos fazendo juntos, não é aqui que você vai encontrar, porque pode parecer que eu sempre perdoo e vou perdoar 70 vezes 7. Mas eu perdoar 70 vezes 7 não muda a condição de quem volta sempre a lamber o vômito da condenação. Só testemunha a minha fé. Então, obter sempre perdão de alguém não é evidência de não sofrer a condenação. Só testemunha da fé de quem perdoa. Versículo 4 diz assim, o rei então me disse, o que você pede agora? Cara, imagina isso, eu não sei se vocês entendem a dimensão do que está falando aqui. O copeiro ficou entristecido diante do rei, já era digno de ser enforcado. Como você pode trazer tristeza para a corte? Corromper, afligir o coração do rei com a sua tristeza pessoal. Isso já era grave. E a tristeza de Neemias por causa da autoridade que ele construiu com a vida que ele estabeleceu, onde Deus o colocou como copeiro do rei, porque não existe tarefas pequenas para quem de fato é grande, inclinou aquele que estava no maior cargo que uma terra pode ter a perguntar, o que você quer que eu faça? Cara, isso é poderoso demais, cara. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, cara. Isso aqui é poderoso. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Sabe, gente, quantas vezes Deus nos coloca no lugar certo,
com a pessoa certa. Mas a gente não sabe o que pedir. E o que a gente intercede é por um propósito errado, no sentido errado. Eu quero dizer para você, 4, aprenda a conhecer qual é a vontade do Senhor. Presta atenção, cara. Eu não quero te encorajar, te desencorajar a avançar na sua vida, mas pare de ter boas ideias. Chega de boas ideias, cara. As minhas boas ideias só me levaram aos piores lugares. Obedecer às ideias do Senhor me colocou para experimentar aquilo que eu nunca mereci, que é o sublime. Para de ter boas ideias, aprenda a depender dele. Pare de jogar dados, de especular com a vida e com as oportunidades que o próprio Senhor te dá. Para com isso de uma vez por todas. Para de, diante das oportunidades de autoridade que o Senhor te dá, ficar pedindo coisa para o seu bel prazer, para o seu conforto, usar das suas posições para falar, ei, resolve o meu problema lá em casa. Para de fazer isso. Para de gastar a ficha que Deus te dá para te dar a sua boa vida, para melhorar a sua vida. Deus não chamou você nessa terra para melhorar a sua vida. Deus chamou você nessa terra para ser agente de restauração, para construir uma vida relevante, para que o nome de Deus fosse conhecido e adorado e louvado, porque você pisou e nasceu um dia no ventre de uma família. Chega de usar as posições de autoridade que o próprio Deus mesmo te dá, ou que talvez a sua própria excelência te levou para benefício próprio. Aprenda a conhecer qual é a vontade de Deus. Versículo 5 diz assim: E disse ao rei, se for agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Como eu falei, use das posições que você ocupa para cumprir, para servir aquilo que é a vontade do Senhor. Usa do teu trabalho para cumprir o que é a vontade do Senhor. Usa do suor do teu rosto para ser relevante diante dessa terra. Você pode falar, mas eu não sou nem copeiro do rei. Mas você trabalha lá numa loja. Mas você é contadora lá em diversas pessoas. Mas você agora é agente de marketing da galera. Mas eu só cuido das minhas filhas. Será? Quantas vezes nós estamos usando as posições de autoridade que Deus nos dá para benefício somente próprio? Quantas vezes, cara? A gente, ao invés de ser objeto de restauração, de intercessão para a reconstrução da vida daqueles que nos rodeiam. Sabe por que a gente pede para benefício próprio? Porque a gente não tem uma causa maior. Não tem uma causa maior porque a gente não conversa com aquele que te enviou por uma causa maior. O teu destino não é o céu, não, irmã. O teu destino é o inferno nessa terra. Se você, quem não veio do céu, não volta para lá. O destino, você só está nessa terra porque o próprio Deus decidiu usar você como alguém para reconstruir e para se colocar na brecha. Quando a vida é gasta só para saciar os próprios desejos, ela é a vida mais medíocre que alguém pode ter nessa terra. É digno de pena.
Deus formou você para ser resposta, gente. De restauração. Para que as pessoas contem com você. Tem gente que passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, nunca pregou o evangelho para alguém, nunca foi o ouvido de restauração de alguém, nunca discipulou uma pessoa a ensinar essa pessoa a orar, ler a Bíblia, falar com Jesus. Se não fez isso, quem dirá oferecer transformações maiores? Tem um pastor que diz que se uma pessoa se converte e dentro dos próximos 4 meses ela não trabalha alcançando alguém, talvez ela vai ser sentenciada na mediocridade religiosa cristã a sempre ser um sentador de banco. Putz, grilo, hein? Que tristeza, hein? Que mediocridade infernal, hein? Você tá louco, gente. Seja muito sincero. Você já chegou aqui escangalhado? Já chegou? Já chegou? Eu posso dizer para você que eu estava fazendo as contas, eu acho que eu já preguei aqui pelo menos umas 200 vezes. 200 palavras diferentes. Dessas 200 palavras diferentes, eu devo ter chego aqui escangalhado incontáveis vezes. E preguei. Sabe por quê, gente? Porque não é sobre resolver minha escangalhadez. É sobre ser um agente de reconstrução para colocar na brecha. Neemias poderia ter falado: pô, cara, sabe qual que é, rei? Tô meio triste aqui porque, poxa vida, cara, minha vida não tá tão boa. O trabalho aqui, cara, como coisa tá meio difícil. O reino aqui é uma coisa assim, sabe? Eu tenho profeta, eu tenho palavra de Deus para minha vida, cara, para viver uma vida muito melhor. Pô, tentando almejar talvez até um cargo melhor, de repente de copeiro, ser o conselheiro, ser alguma coisa. Não, cara. Ele fala: meu coração está angustiado porque aquela família está se separando, porque aquele cara está abrindo mão do propósito da vida dele. Meu coração está angustiado, cara, porque sabe o que é? Tá as pessoas assim. Eu não sei se você está entendendo, se está falando isso ao seu coração, cara. Versículo 5. 6, quer dizer. Ah, tá. Versículo 6. 6 no versículo 5. Vocês estão anotando aí? Mais ou menos, né? Mas, oi? Não tá, não. Ah, você vai anotar no final os 10 conselhos? Não conseguiu pegar, tá bom. Mas ela tá anotando tudo, ela vai mandar. É. Mas anota aí no coração que depois ela manda. A Maressa, principalmente, assim, é boa de fazer. Ela vai fazer anotação descritivas com dissertações, com apóstolos e coisas assim, né? Ela é poderosa nesse mover. Oi? Não, ela é poderosa nessa anotação, mas vocês também podem anotar. Isso é esperado no final. Eu queria ver você lembrar as 10 coisas. Tô falando, já tô na 6ª. 6. Ainda que o próprio Deus, eu falo toda vez, eu falo o versículo e o coisa. Ainda que o próprio Deus tenha falado com você, continue reinando como quem serve. 1 Pedro 5 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei se você percebe como é que ele fala com o rei, depois de falar com o rei dos reis. Ele tinha agora autoridade, ele tinha agora propósito, ele tinha poder, ele sabia o que tinha que pedir. E aí ele vai diante do rei e fala: se for do agrado do rei. Pô, ele estava falando do cara que é Deus, cara. É um reizinho qualquer. E se este teu servo, ele não se tornou agora altivo, agora, pô, Deus falou comigo, agora eu sou chamado, agora eu sou o cara. Não, ele falou: se este teu servo encontrou favor na sua presença, peço que o rei me envie a ajudar, para que eu reconstrua. Às vezes a gente está perdendo as oportunidades que Deus nos dá, cara, porque a gente se torna altivo demais. Arrogante demais.
Tem orientação, tem poder, vai perder a autoridade. Versículo 6, 7. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Presta atenção, número 7. Tenha muito cuidado, não corra o risco de ser abusado. Só porque daí o rei parou para te ouvir, só porque o próprio Deus inclinou com favor aquela pessoa ali para te dar ouvidos e abriu a porta para você e disse: sinta-se em casa, faça isso, você pode isso, não corra o risco de ser abusado. É sério, não corra o risco de ser abusado, você vai perder a autoridade. Seja coerente com o que você tem que fazer. Tem gente que se torna abusado porque alguém deu ouvido, porque o próprio Deus inclinou, e aí foi abusado, perdeu a porta. Eu falo pro Guilherme, é mais ou menos assim, falei até pro Lucas esses dias, a vida é injusta mesmo, parece que é injusta, a justiça de Deus é bem diferente da justiça que a gente acredita, mas o coração humano não funciona como matemática que a gente gostaria, e se tem algum tipo de matemática pra gente entender, é mais ou menos assim, ó, um acerto vale 1 ponto, um erro, menos 10. Acertou 10 vezes, parabéns. Errou uma vez, voltou para estaca zero. Errou 2 vezes, menos 10. É abusado, fala mal. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, cara, tenha muito zelo. Ah, pô, mas a pessoa não me vê, pô, eu tô aqui servindo ele a vida toda, pô, mas eu tô acertando a vida toda, foi só 1 errinho, 2 errinhos, não é assim que funciona o coração das pessoas. Por exemplo, você é fiel a vida toda, traiu uma vez, vai deitar para ver se você vai ter ali paz naquela noite. Pô, mas você foi fiel 10 anos, cara. Foi só uma infidelidade. Uma infidelidade destrói 10 anos, gente. Enquanto a gente não tiver temor para reconhecer isso, a gente vai continuar sendo relapso diante das oportunidades que Deus nos dá. Um abuso acaba com toda a construção de cara alegre o tempo inteiro. Versículo 7. Versículo 7, oitavo ponto. Eu ainda disse ao rei. O cara é forte, né? Se for do seu agrado, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. Ah, tá, esse é o 8 ali, né? Versículo 7. Aprenda a caminhar cumprindo os requisitos burocráticos dessa terra. A gente quebra muito princípio, gente. A gente acha que só porque Deus está conosco, então Deus está conosco, nos dá liberdade para a gente fazer um monte de coisa. Mas ele não quebrou princípio, não. Ele estava diante do rei, ele já tinha a liberação do rei, agora ele tinha a liberação de Deus, agora a liberação do rei dessa terra. Ele foi lá para o rei e falou: beleza, rei, você me liberou, mas você pode me dar uma carta para que por onde eu passe eu possa ter autoridade dizendo para os outros que você está dizendo isso aqui? A gente quebra muito princípio, gente. A gente toma muitos atalhos. Deus não quebra princípios para cumprir o seu propósito. Agora no versículo 8a, número 9, ele diz assim: e também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê de madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade, para a casa que deverei me alojar. 9º ponto. Aprenda a planejar e solicitar os recursos certos. De verdade, para você aprender a planejar e solicitar os recursos certos, você precisa de 3 coisas: conhecimento, clareza e coerência. Tem gente que acha que só porque o coração do rei se rendeu a você, agora você vira um abusador. E aí pede sem coerência. Aí tem gente que quando pede pouco. E pede pouco porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento.
Porque não tem clareza. Ou melhor, não tem clareza porque não tem conhecimento. Pede pouco porque não tem clareza. Não tem clareza porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento por quê? Porque não se dedica a estudar para cumprir a missão que Deus te deu. Muito simples. Por exemplo, o Senhor, uma das coisas que o Senhor me enviou é para escrever e treinar. Como é que eu posso escrever e treinar se eu não me dedicar a estudar, gente? Aí eu sento com alguns irmãos e falo assim, pô, ele parece o Google. Não é parece o Google, é temor, gente. E eu ainda acho, sendo muito honesto, cara, que eu sou muito relapso. Cara, o Senhor te chamou para fazer tal coisa, cara, mergulhe em estudar, para no momento, mas eu não tenho oportunidade. Cara, mergulhe em procurar. Hoje YouTube, chat GPT, tudo isso vai te oferecer assim, ó, precisa estudar, pede lá GPT assim, ó, não faz GPT estudar para você não, fala assim, ó, me dá uma lista do que eu preciso estudar isso aqui, ó. Vai lá, bota no YouTube e vai ver, cara. 1 hora de ônibus, não fica 1 hora ouvindo qualquer tipo de música, não. Bota 1 hora ouvindo uma palavra que tem a ver com o que você precisa aprender. Ah, mas é chato. Cara, é chato, mas vai cumprir o propósito. Senão, na hora que você estiver diante do rei, que o próprio Deus inclinar o coração para ouvir você, o que você vai pedir é para distração, ao invés de pedir para o propósito. E aí você não vai saber o que pedir. Por exemplo, fui para a Indonésia. Estava lá na Indonésia. O próprio Deus mandou um cara para vir sentar aqui, pregar para nós, para a igreja aqui, e no final de semana pregando para a igreja, sem ele saber que eu queria, sem saber que eu gostaria de fazer. Chega no final, sai daqui, diz para o pastor lá da Indonésia e diz assim, ó, queria pagar para levar ele lá para a Indonésia. E pagou tudo para eu sair daqui e ir para a Indonésia, passar 30 dias. Pergunta o que é que estava aqui no meu Simple Note. A lista de tudo que eu tinha que pedir lá na Indonésia. Tudo. Tudo que eu tinha entendimento, mas tinha que ter uma lista, eu tinha que saber, quando eu estivesse diante das pessoas certas, o que é que eu iria falar para cumprir o propósito que Deus deu. Para eu dizer, aquela terra lá está destruída, ela está assim, ela está assado, ela está cozido. Eu preciso disso. E eu passei 30 dias lá, sendo treinado de tudo que eu achava que precisava aqui. Eu não fui fazer turismo. Eu fui arrecadar recurso. Às vezes Deus não te coloca diante de oportunidade porque você vai desperdiçar, cara. Porque você não sabe o que pedir. Passa o dia todo no Netflix. Passa o dia todo falando que ama Jesus e que quer viver isso, viver coisas aqui, mas não gasta energia para entender qual que é a vontade de Deus, qual é a área que o Senhor te colocou para reconstruir nessa terra. Presta atenção, isso não está nem escrito aqui na palavra. É muito simples assim, ó, quer entender mais ou menos o seu chamado específico nessa terra? Qual o propósito específico que Deus tem para você nessa terra? É assim, ó, paixão. Deus coloca paixões dentro de você. A paixão captura os seus olhos, vai fazer você ver alguma coisa. Ao ver, Deus plantou antes dentro de você a natureza dele. Ao olhar para essas coisas, o que vai gerar em você é indignação, por causa da diferença do que você vê com a realidade que está no céu. Nisso, Deus vai colocar, vai nascer dentro de você um sonho. O que é o sonho? É como a realidade celestial se materializa nessa terra, para que resolva a brecha, a indignação. A vida está vazia? Talvez está faltando para você um sonho. Ah, não tem sonho? Talvez os seus olhos, diante da indignação, só vira reclamação. Deus não nos enviou como crítico de restaurante para sentar no restaurante e ficar dando nota para comida. O Senhor nos enviou, cara, como restauradores para chegar no restaurante que tem a comida ruim, comer, ver que a comida tá ruim e lá para dentro pro dono do restaurante falar assim, cara, eu tenho alguns pensamentos sobre o teu coisa, mas eu acredito que vocês podem ser o melhor restaurante da cidade, cara. Posso ajudar você, tá ligado? Por quê? Porque eu já tenho capacidade para poder ajudar, porque eu comecei a estudar para ser a resposta disso. E aí, diante do restaurante ruim, ao invés de criticá-lo, eu vou lá para dentro e vou ajudar os processos para que ele se torne o melhor restaurante da cidade.
assim como eu vi na terra do meu pai. Pô, cara. Chega, gente. Em nome de Jesus, cara. Esse era o 9, né? 10. Está ainda no versículo 8. Aprenda a destinar os recursos de forma sóbria para cada propósito. Ele fala de 3 coisas. Restaurar as portas, os muros da cidade, as portas do templo e construir a casa dele naquela cidade. Às vezes a gente vai empregando assim, ó, tipo, usa todos os recursos para construir nossa casinha e faz a melhor casinha que a gente queria ter. Ou usa todos os recursos para construir lá o muro ou só o templo. E é muito louco porque ele faz o muro da cidade, tem a ver com a cidade. O templo tem a ver com a comunhão das famílias. A casa tem a ver com a minha intimidade, com a minha própria família. Precisa construir esses 3. E se você não for plantado na cidade, você não vai ter autoridade. Então tem que construir a cidade. E o texto termina. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre um povo, nunca foi sobre benefício próprio, mas sobre gerar vida na vida dos outros. Em Ezequiel 22 diz lá, procurei um homem que se colocasse na brecha e reconstruísse o muro. Deus está à procura só de um homem. Deus só precisa de uma pessoa que se levante e diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus não está precisando de 2. Chega de dar desculpa. Onde estão os seus discípulos? Onde estão as pessoas que você se responsabiliza? Que tira o seu sono, que você cuida? Onde está o cumprimento da sua vocação específica? O que o Senhor te mandou para fazer aqui nessa terra? O que o Senhor colocou de paixão, de descontentamento, de sonhos? Deus não te colocou nessa terra aqui para comer, se proteger e alcançar algum mero sucesso. Deus te colocou aqui para restaurar essa terra. Para o que Deus te mandou restaurar nessa terra? O que Deus mandou você restaurar nessa terra? Se você não assumir essa responsabilidade, você vai terminar a vida vazio, pervertido. Quem não tem visão, tudo vai gerar distração. Mas quem tem visão, nem centenas de milhares de dinheiro te distrai. Cumpre o propósito. Eu queria que você... Eu vou ler um texto, mas eu queria que você pudesse abrir aí na tua Bíblia. Isaías... Sessenta e um. Diz assim, Isaías 61, se você abrir na Nova Almeida vai ser melhor, porque daí a gente vai falar juntos. Na NA. Tem a NA aí? Abriu aí? Abre aí na Nova Almeida. Tá aí aberto todo mundo? Abriu? Quem abriu, diga amém. 61. NA, Nova Almeida atualizada. NA. Isso.
Amém. Aleluia. Diga aí, diga assim, ó. Então vamos ler aqui junto. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Eu queria que você fechasse seus olhos e dissesse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu queria que você escrevesse nessa folha uma carta de inconformismo. O que você está vendo nessa terra que te inconforma? O que você está vendo nessa terra que te deixa angustiado? Que te deixa assim, não é uma carta sobre você, sobre essa terra. O que você vê nessa terra que está diferente do que é no céu? O que deixa você ali assim, tipo, indignado? E aí você vai escrever essa carta aqui como se você estivesse falando com o próprio Deus. E aí você vai fazer isso no início e do meio para o final você vai escrever como quem intercede, orando, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia e que Ele restaure isso através de você. Que Ele te use como ferramenta de restauração nisso. Amém? Glória a Deus. Faça isso aí. Aí depois você faz a ceia ali em seguida já, tá, Soraya? Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês aí que estão online. O Senhor é bom, faça essa carta aí que o Senhor fale ao seu coração. Deus é bom, Ele está à procura de uma só pessoa. Uma só. Quem é você?